para irmãos, para dar continuidade à segunda parte sobre o nosso estudo acerca do dispensacionalismo. Desta vez iremos focar na dispensação da consciência e na dispensação do governo humano. A dispensação da inocência teve fim quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram o pecado de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E uma das consequências foi sair do jardim do Éden. Isto teve consequência terrível. O Senhor, quando colocou para fora do jardim do Éden nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele colocou, protegendo no lado oriental, querubins e uma espada flamejante, protegendo o acesso ao fruto da árvore da vida. Uma vez fora do jardim do Éden, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles começaram a gerar filhos. E os dois principais citados logo no começo é Caim, que significa adquirido, e Abel, que significa sopro. Enquanto Caim era lavrador da terra, Abel era pastor de ovelhas. E em um determinado tempo eles vieram trazer um sacrifício ao Senhor, visto que o monoteísmo ele era praticado de uma forma perfeita, porque eles sabiam que só existe um único Deus, e isto é importantíssimo. E nessa oferta, o Senhor atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. E a palavra de Deus diz que caiu o semblante de Caim. Surgem questionamentos acerca por que o Senhor atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Se você perceber como está escrito nas Sagradas Escrituras, Abel ofereceu das primícias, ofereceu o melhor do rebanho que ele possuía, o melhor da gordura. E para Deus tem que sempre ser o melhor, as primícias. As primícias é importantíssimo. Eu acredito que, infelizmente, Caim não procedeu dessa forma. Em Gênesis 4 e 7, o Senhor, ele, conhecendo o coração de Caim, se apresentou para ele e disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. E isto é importantíssimo. É como se o controle estivesse na mão de Caim. Infelizmente, ele fez mau uso desse controle. Preste atenção, pelo livre-arbítrio, controle está em nossas mãos. O relato bíblico nos informa que, estando os dois no campo, Caim e Abel, se levantou Caim contra Abel e o matou. O sangue de Abel, ele clamou por justiça diante de Deus. E Deus questionou Caim, de uma tal forma, dizendo: onde está o teu irmão Abel? E ele, de uma forma debochada, disse: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E aí Deus revela: o sangue do teu irmão, ele clama por justiça. E Deus, conhecedor do que tinha acontecido, pune Caim. Eu acredito que colocou um medo no coração de Caim, que ele vive fugindo, com medo de todo aquele que o encontrar o matasse. O interessante é que ele clama por misericórdia, dizendo: hoje me lanças da face da terra, e todo aquele que me encontrar me matará. Deus, tão maravilhoso como ele é, ele pega esse pecador terrível e coloca em seu coração. Isto é misericórdia. E sabe o que foi que aconteceu? Isso é terrível. E saiu Caim da presença de Deus. E o que a palavra de Deus diz em outros textos correlatos? Ele era do maligno, e a palavra de Deus cita em Judas o caminho de Caim. Infelizmente, o caminho de Caim é sair da presença de Deus. E a sua descendência passou a ser politeístas. Por quê? Porque em seus corações eles não queriam Deus. Mesmo sabendo que só existe um Deus, é importante notar que quando sai da presença de Deus,
Caim ele vai habitar pelas terras de Nod e lá conhece a sua esposa. Alguém pode questionar, como assim conheceu sua esposa? A palavra de Deus ela dá ênfase a fatos importantíssimos, relatos importantíssimos. Nós temos um homem que era o primeiro homicida e o outro que era um justo que foi assassinado. Mas não quer dizer que neste momento só existia Caim e Abel. Com certeza houve filhos e filhas, como diz na palavra de Deus, filhos de Adão e Eva, filhas de Adão e Eva. Isso quer dizer que Caim, ele pegou uma de suas irmãs e assim coabitou com ela para gerar sua descendência. Deus, por misericórdia, ele, conhecendo o coração de Adão e Eva e a dor de ter perdido Abel, concedeu um novo filho. E o nome desse filho é Sete, que significa substituto. Sete gerou um filho chamado Enos, o qual passou a invocar o nome do Senhor. Isto é importantíssimo. Nós temos uma linhagem que sai da presença de Deus e uma linhagem que começa a invocar o nome do Senhor. A descendência de Caim trouxe alguns aspectos interessantes que é preciso ser analisado. Um dos seus descendentes, Lameque, foi o primeiro bígamo, no qual ele tomou para si 2 esposas. E sabe o que é pior? Porque Deus, quando exerceu de misericórdia sobre Caim, ele determinou o seguinte, que todo aquele que encontrasse Caim e o matasse, o assassino seria punido 7 vezes mais da punição que Caim não pôde suportar. E um dos seus descendentes, Lameque, ele comete 2 homicídios, só para você ter noção do que era essa descendência. E ele disse, olha, se quem matasse Caim seria punido 7 vezes, quem matar Lameque vai ser 70 vezes mais. Outros descendentes de Caim que chamam a atenção é Jabal, que é pai daqueles que habitam em tendas e têm gados. E seu irmão Jubal é pai daqueles que tocam harpas e órgão. Outro que se destacou é Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobres e ferros. Note que o maior extremo da dispensação da consciência nós encontramos em Caim, que ele preferiu, ele decidiu sair da presença de Deus. E será que na palavra de Deus existe um extremo daqueles que buscaram o bem? Sim, existe. Um dos descendentes de Sete é Enoque. E a palavra de Deus diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Vê que coisa maravilhosa. Ele andou com Deus de uma tal forma que Deus o tomou para si. E ele é o pai de Matusalém, que por curiosidade é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Outro homem que se tornou destaque da descendência de Sete, e nós iremos analisar de uma forma tremenda os relatos bíblicos acerca dele, que é Noé. E surgem os casamentos mistos, os filhos de Deus coabitando com as filhas dos homens. Eu creio que os filhos de Deus são a descendência piedosa de Sete, e as filhas dos homens a descendência de Caim. Alguns acreditam que são anjos que coabitaram com as filhas dos homens. Eu não creio dessa forma, porque o próprio Jesus diz que é cada um segundo a sua espécie. Para mim é impossível um anjo coabitar e gerar filhos com as filhas dos homens, ou seja, com as mulheres. Esse casamento misto surge os chamados gigantes. E a palavra de Deus diz que nesse período foi tão terrível, mas tão terrível, que eu acredito que estava prevalecendo era o politeísmo, era a maldade no coração dos homens. O mal predominou de uma tal forma que Deus se arrependeu no sentido de se entristeceu de ter feito o homem. E Deus determinou 120 anos. 120 anos, e durante esse período ele achou um homem chamado Noé, o qual tinha 500 anos quando foi chamado.
E a palavra de Deus diz que o Senhor o incumbiu para que ele construísse uma arca. Uma arca, um navio imenso, cujas dimensões, segundo a metragem nos dias de hoje, era aproximadamente 137 metros de comprimento, 24 de largura e 14 de altura. A palavra de Deus diz que Noé era o pregoeiro da justiça, mas imagine a zombaria que existia naquela época. E o Senhor identifica aquela época como sendo uma época onde casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, e Deus não buscavam o Senhor. Qual era a mensagem que Noé apregoava? É que iria cair um dilúvio e ia destruir a terra. Ora, a terra era regada por um vapor d'água, nunca tinha caído nem sequer uma gota d'água. Uma gota d'água dos céus. Como assim o mundo seria destruído através de um dilúvio? E começou a Noé, junto com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, a construir a arca. Durou 100 anos. 100 anos para construir a arca. E o interessante é que, vejam a zombaria, Noé construindo uma arca que, aparentemente distante do mar, como é que ele iria levar aquela arca para o mar? Interessante, né? E o que é pior, que em um determinado momento Deus determinou que um casal de cada animal da época fosse preservado e que fosse para a arca. A zombaria aumentou. Oxe, esse homem agora ficou louco, como não consegue levar o navio para o mar. O que é que ele está querendo? Ele está querendo agora transformar no zoológico. Veja até que ponto estava o coração dos homens, eu acredito. Mas no tempo determinado por Deus, quando começou a chover, coisa que nunca tinha acontecido, a palavra de Deus diz que Noé entrou com sua família, 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas respectivas esposas. 8 almas foram preservadas. A palavra de Deus diz que quando Noé fechou por dentro, o Senhor selou por fora, de uma tal forma que ninguém que zombavam, ninguém daquela geração pôde se salvar, nem homens, nem animais. Todos os animais dos céus e os animais da terra, todos foram destruídos. Ou seja, só sobrou Noé, sua família e os animais nos quais Deus assim preservou. Esse é o terceiro grande julgamento. Lembra-se do que eu falei no vídeo passado? Esse é o julgamento da linhagem humana. Deus julgou toda aquela linhagem. Por quê? Porque ela não buscavam a Deus de uma tal forma que o Senhor preservou a geração daqueles que invocam o Senhor. Depois do dilúvio foi restaurado o monoteísmo. Mas será que, uma vez que o homem teve consciência do bem e do mal, ele só iria fazer o bem? Infelizmente não. O dilúvio é o término da dispensação da consciência. Surgirá a dispensação do governo humano. Mas antes, Deus faz uma aliança com Noé, chamada de aliança noética, a qual era uma aliança na qual Deus jamais destruiria a terra com água. E colocou nos céus o arco-íris como símbolo dessa aliança. E não apenas essa aliança, o Senhor concedeu agora ao homem que ele pudesse se alimentar dos animais da terra. Agora partiremos a fazer uma análise da dispensação do governo humano. Outro fator importantíssimo na aliança noética é a instituição da pena capital. Isso está descrito em Gênesis 9 e 6. O tempo de duração do dilúvio foi 40 dias, porém a família de Noé teve que esperar meses até que a água abaixasse e eles pudessem começar a repovoar a terra. Entra no cenário a dispensação do governo humano, que vai desde após o dilúvio até a chamada de Abraão.
O importante é que só os filhos de Deus eles prevaleceram após o dilúvio, ou seja, só a linhagem de Sete, através de Noé e sua família. Mas houve alguns fatos interessantes e que você vai ver consequências no futuro bem próximo. Um dos fatos interessantes foi a embriaguez de Noé. Ele que com sua vinha produziu vinho e se embriagou de uma tal forma e despiu-se. Eu acredito que Canaã, um dos netos de Noé, chamou seu pai Cão, que vendo aquela cena foi falar para os seus irmãos Sem e Jafé. Os dois, quando teve contato com aquela cena deplorável, eles foram e cobriram a nudez do seu pai. E depois, com o tempo, quando Noé ficou sabendo o que aconteceu com ele, ele abençoou a Sem e a Jafé e amaldiçoou Canaã. A maldição de Canaã. Isto vai ter consequência mais na frente, que seria servos, tanto dos descendentes de Jafé, como os dos descendentes de Sem. Descendentes de Sem. Nós vamos ver mais na frente que Deus ele tira a terra de Canaã e entrega a descendência dos semitas. Essa dispensação do governo humano começa com o povo unido, de uma tal forma que vai se gerando os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Um descendente de Noé que merece destaque nesta dispensação é Nirode, que era um excelente caçador e um governador que exigia para si, segundo a cultura judaica, a adoração de seus súditos. Ele construiu diversas cidades e eu acredito que tenha sido ele, sim, Nirode, que foi aquele que arquitetou a construção da Torre de Babel, que era uma afronta a Deus, porque exaltava o poder dos homens e a adoração dos homens em detrimento à adoração do Senhor. O Senhor, pois, os alertou, dizendo: vocês falam a mesma língua. Os homens continuaram tentando contra Deus de uma tal forma que o Senhor ele cumpriu o que prometeu e confundiu as línguas, ou seja, não existe mais o governo unido. A partir daquele momento, o governo humano ele passaria a se espalhar e aí formam diversas nações. Uma vez com a língua confundida, se cumprindo o que Deus tinha alertado sobre a questão dessa afronta da Torre de Babel, surgem diversas nações e uma dessas nações é o dos caldeus, aonde tem um personagem importantíssimo que é Tera, que é da descendência de Sem, que habitava em Ur dos caldeus. Pega a sua família, composta de Abrão, Sarai e Ló, e vai em direção a Canaã. Contudo, quando chega em Padã Arã, ele ali habita e fica com a sua família. E é exatamente nesse lugar, Padã Arã, cuja idolatria era terrível, Deus, com certeza, presenciou um coração que não estava se agradando daquele tipo de adoração e o chama, o nome dele é Abrão. A palavra de Deus diz que ele sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra na qual eu te mostrarei. A partir desse momento termina a dispensação do governo humano, dando início a uma nova dispensação, conhecida como a dispensação da promessa ou patriarcal, como queira. Este será o foco do nosso próximo encontro, a dispensação patriarcal. Tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor continue nos abençoando.